Capítulo 24. Quando Mamerra voltou à cidade no dia seguinte e soube que mamãe decidira me adotar, não pareceu tão contente quanto eu esperava. Fez um sinal afirmativo com a cabeça e realmente pareceu contente, mas não sorriu. Perguntei se as coisas não tinham saído como ela esperava. Ah, não, a disputa entre o Dr. Caranguejo e Nobu saiu exatamente como eu esperava, disse ela. E a quantia final foi considerável. Assim que descobri, eu soube que a senhora Anita iria adotar você. E fiquei contentíssima, foi o que ela disse. Mas, na verdade, como fui aprendendo aos poucos nos anos seguintes, a realidade era bem diferente. De um lado, a competição não fora entre o Dr. Caranguejo e Nobu, mas acabara realizando-se entre o Dr. Caranguejo e o Barão. Não posso imaginar como Mamerra deve ter se sentido em relação a isso. Mas estou certa de que explica por que ela, por algum tempo, foi tão fria comigo. E porque guardou em segredo o que realmente acontecera. Não quero sugerir que Nobu não estivesse envolvido. Competiu bem agressivamente pelo meu Mizuagi, mas só nos primeiros dias. Até a cifra ultrapassar 8.000 ienes. Quando isto ocorreu, ele saiu e provavelmente não foi por a quantia ser alta demais. Mamerra soube desde o começo que, se quisesse, Nobu poderia competir com qualquer pessoa. O problema que Mamerra não adivinhara era que Nobu não tinha mais do que um vago interesse no meu Mizuagi. Só certo tipo de homem gasta tempo e dinheiro caçando Mizuagi. E Nobu não era um deles. Alguns meses antes, como você talvez recorde, Mamerra sugerira que nenhum homem cultivaria uma relação com uma aprendiz de 15 anos, a não ser que estivesse interessado em seu Mizuagi. Foi na mesma discussão em que me disse: pode apostar que não é pela sua conversa que ele se sente atraído. Ela pode ter tido razão quanto à minha conversa, não sei. Mas fosse o que fosse, que em mim atraía Nobu não era o meu Mizuagi. O Dr. Caranguejo era um homem que provavelmente preferiria suicidar-se à maneira antiga a permitir que alguém como Nobu lhe roubasse um Mizuagi. Naturalmente, não estava de fato competindo com Nobu já nos primeiros dias, mas não sabia disso. E a dona da Ishiriki decidiu não lhe contar nada. Queria que o preço subisse o mais possível. Assim, quando lhe falava ao telefone, dizia coisas como: ah, doutor, acabo de receber notícias de Osaka e sei que chegou uma oferta de 5.000 ienes. Provavelmente tivera notícias de Osaka, embora pudesse ter sido de sua irmã, pois a dona não gostava de contar mentiras deslavadas. O doutor Caranguejo pensava que a oferta fosse de Nobu, embora, na verdade, viesse do barão. Quanto ao barão, sabia perfeitamente que o adversário era o doutor, mas não se importava. Queria o Mizuagi e ficou amuado como um menininho quando começou a pensar na possibilidade de perder. Um pouco mais tarde, uma geisha me contou sobre uma conversa que tivera com ele nesta época. Ouviu falar no que está acontecendo? Disse-lhe o barão. Estou tentando conseguir um Mizuagi, mas um médico enjoado fica se metendo no meu caminho. Só um homem pode explorar uma região não descoberta. E eu quero ser este homem. Mas o que posso fazer? Esse médico idiota parece não entender que as cifras que oferece representam muito dinheiro. Quando a oferta foi subindo mais e mais, o barão começou a falar em sair, mas a cifra já estava perto de um novo recorde, e a dona da Ishiriki decidiu aumentar ainda mais, enganando o barão como enganar o doutor. No telefone disse-lhe que o cavalheiro mais idoso, entre aspas, fizera uma oferta muito elevada e depois acrescentou: mas muita gente acha que ele não vai oferecer mais que isto. Sei que pode ter havido gente que pensava isso do doutor, mas não ela. Ela sabia que quando o barão fizesse sua última oferta,
por mais alta que fosse, o doutor a cobriria. No fim, o doutor Caranguejo concordou em pagar 11.500 ienes pelo meu mizuagi. Até aquele momento era o preço mais alto, já pago por um mizuagi em Gion, e possivelmente em qualquer distrito de geishas no Japão. Lembre que naqueles dias 1 hora do tempo de uma geisha custava cerca de 4 ienes. E um kimono extravagante poderia custar cerca de 1.500 ienes. De modo que pode não parecer muito, mas é muito mais do que um trabalhador ganharia, digamos, em um ano. Devo confessar que não entendo muito de dinheiro. A maior parte das geishas se orgulha de nunca carregar dinheiro. Elas estão acostumadas a mandar botar coisas na conta, onde quer que andem. Mesmo agora, na cidade de Nova York, continuo a viver do mesmo modo. Faço compras em lojas onde me conhecem de vista, nas quais os funcionários têm a bondade de anotar as coisas que desejam. Quando chega a conta no fim do mês, tenho uma encantadora assistente que as paga por mim. Assim, como vê, eu não poderia lhe dizer quanto dinheiro gasto, ou quanto custa um vidro de perfume em relação a uma revista. De modo que sou um dos piores tipos de pessoas no mundo para explicar qualquer coisa sobre dinheiro. Mesmo assim, vou lhe contar algo que um amigo muito chegado me contou um dia. Tenho certeza de que ele sabe do que fala, pois foi vice-ministro das Finanças do Japão nos anos 1960. Dinheiro, ele disse, muitas vezes vale menos num ano do que valia no ano anterior. E por causa disso, o mizuagi de Mameha, em 1929, realmente custou mais do que o meu em 1935. Ainda que o meu fosse 11.500 ienes e o de Mameha fosse cerca de 7.000 ou 8.000. Naturalmente, nada disso importava quando se vendeu o meu mizuagi. Eu estabeleci um novo recorde, ele permaneceu até 1951, quando apareceu Katsumiyo, em minha opinião, uma das maiores geishas do século XX. Mesmo assim, segundo meu amigo vice-ministro das Finanças, o verdadeiro recorde continuou sendo de Mameha, até a década de 1960. Mas, quer o recorde tenha sido meu, quer de Katsumiyo, quer de Mameha, ou até Mamemitsu, nos anos 1890, você bem pode imaginar as mãozinhas gorduchas de mamãe coçando quando ouviu falar daquela quantia recorde. Não preciso dizer que foi por isso que me adotou. O pagamento pelo meu mizuagi foi mais do que o necessário para saldar todas as minhas dívidas com a Okiya. Se mamãe não tivesse me adotado, parte desse dinheiro seria minha, e pode imaginar como mamãe teria se sentido. Quando me tornei filha da Okiya, minhas dívidas deixaram de existir, porque a Okiya as absorveu todas. Mas meus ganhos também passaram a ser da Okiya, não só então, na época do meu mizuagi, mas para sempre. A adoção ocorreu na semana seguinte. Meu nome já mudara para Sayuri. Agora também mudaria meu sobrenome. Na minha casinha bêbada, junto do mar, eu fora Sakamoto Shio. Agora passava a ser Nita Sayuri. De todos os momentos importantes da vida de uma geisha, o mizuagi certamente é um dos mais altos. O meu ocorreu no começo de julho de 1935, quando eu tinha 15 anos de idade. Começou na tarde em que o Dr. Caranguejo e eu bebemos saquê, numa cerimônia que nos uniu. O motivo desta cerimônia era que, embora o mizuagi passasse muito depressa, o Dr. Caranguejo continuaria sendo meu patrono do mizuagi até o fim de sua vida. Não que isso lhe concedesse algum privilégio especial, você entende. A cerimônia foi realizada na casa de chá Ishiriki, na presença de mamãe, titia e Mameha. A dona da Ishiriki também assistiu, além do senhor Beko, porque a pessoa que veste a geisha sempre participa de uma cerimônia deste tipo,
representando os interesses dela. Escolheram para mim o traje mais formal que uma aprendiz usa, uma roupa negra com 5 camadas e um vestido de baixo vermelho, cor que simboliza os começos. Mamerá me instruíra a me portar com muita gravidade, como se eu não tivesse nenhum senso de humor. Levando em conta meu nervosismo, foi fácil parecer séria quando desci pelo corredor da Ishiriki, com a bainha do meu kimono ondulando aos meus pés. Depois da cerimônia, todos fomos a um restaurante conhecido como Kicho para jantar. Também era uma ocasião solene e falei pouco. Comendo menos ainda. Sentado à mesa do jantar, o Dr. Caranguejo provavelmente já pensava no momento que viria depois, e mesmo assim nunca vi um homem parecendo mais entediado. Fiquei de olhos baixos durante toda a refeição para parecer inocente, mas toda vez que lançava um olhar na sua direção, ele olhava para baixo, através dos óculos, como um homem numa reunião de negócios. Quando o jantar acabara, o Sr. Beco me acompanhou de rickshaw para uma linda estalagem, nos terrenos do templo Nanzenji. Ele já estivera lá, antes naquele mesmo dia, arranjando minhas roupas no quarto. Ajudou-me a tirar meu kimono e me vestiu com outro mais casual, com um obi que não exigia acolchoamento para o nó, pois seria desconfortável para o doutor. Amarrou o nó de um jeito que se desfizesse facilmente. Quando eu estava totalmente vestida, fiquei tão nervosa que o Sr. Beco teve de me ajudar a voltar ao meu quarto e me instalar perto da porta aguardando a chegada do doutor. Quando ele me deixou ali, tive uma sensação terrível de pavor, como se fosse sofrer uma cirurgia para remover meus rins, ou fígado, ou coisa assim. Logo chegou o Dr. Caranguejo e pediu que eu encomendasse saquê, enquanto ele se banhava num banheiro junto do quarto. Acho que esperava que eu o ajudasse a se despir, pois me lançou um olhar estranho. Mas minhas mãos estavam tão frias e desajeitadas que acho que eu não conseguiria. Poucos minutos depois ele apareceu, vestindo um robe, e abriu as portas para o jardim, onde nos sentamos numa pequena varanda de madeira, bebericando saquê e escutando o som dos grilos e do riachinho abaixo de nós. Derramei saquê no meu kimono, mas o doutor não percebeu. Para dizer a verdade, ele não parecia notar muita coisa, exceto um peixe que chapinhou no lago ali perto, e que ele me indicou como se eu nunca tivesse visto nada parecido. Enquanto estávamos lá, apareceu uma criada, que estendeu 2 futons lado a lado. Finalmente o doutor me deixou na varanda e entrou no quarto. Ajeitei-me de modo a poder vê-lo, pelo canto do olho. Ele tirou de sua maleta 2 toalhas brancas e as colocou na mesa, ajeitando-as até ficar satisfeito. Fez o mesmo com os travesseiros nos futons. Depois veio parar no umbral até eu me pôr de pé e segui-lo. Enquanto eu ainda estava de pé, ele removeu meu obi e me disse que ficasse à vontade em um dos futons. Tudo me parecia tão esquisito e assustador que eu não ficaria confortável, não importa o que fizesse. Mas me deitei de costas e usei um dos travesseiros recheados de grãos para apoiar a nuca. O doutor abriu meu vestido e levou muito tempo, soltando passo a passo as vestimentas por baixo dele, esfregando as mãos em minhas pernas, o que, penso eu, deveria me ajudar a relaxar. Isso prosseguiu por longo tempo, mas finalmente ele pegou as 2 toalhas brancas, pediu que eu erguesse o quadril e as estendeu por baixo de mim. Isso vai absorver o sangue, explicou. Naturalmente, muitas vezes o misoagi envolve certa quantidade de sangue, mas ninguém me explicar exatamente por quê. Sei que eu deveria ter ficado quieto ou até agradecida ao doutor por ter tanta consideração comigo e usar toalhas, mas em vez disso eu disse bruscamente: que sangue? Minha voz se esganiçou um pouco porque minha garganta estava muito seca. O Dr. Caranguejo começou a me explicar como o imen, que eu não fazia a menor ideia do que fosse,
Era rico em vasos sanguíneos, e isso, e aquilo, e mais aquilo. Achei que fiquei tão ansiosa ouvindo tudo isso, que me ergui um pouco no futon, porque o doutor botou a mão em meu ombro e gentilmente me empurrou de volta. Sei que este tipo de conversa poderia acabar com o apetite de qualquer homem, mas o doutor não era desse tipo de homem. Quando concluir a sua explicação, ele me disse: é a segunda vez que terei a oportunidade de coletar uma amostra de seu sangue. Posso lhe mostrar? Eu notara que ele chegara não apenas com sua pequena bolsa de viagem, mas também com uma caixinha de madeira. O doutor pegou um chaveiro do bolso da calça do armário e abriu a caixa. Trouxe-a até mim e levantou sua tampa numa espécie de exposição. Dos dois lados havia prateleiras com minúsculos frascos de vidro, com rolhas e sustentados por tiras. Na prateleira de baixo havia uns poucos instrumentos, como tesouras e pinças. Mas o restante da caixa estava lotado com aqueles frasquinhos, talvez uns 40 ou 50, exceto uns poucos vazios na prateleira de cima. Todos continham algo, mas eu não fazia ideia do que pudesse ser. Só quando o doutor aproximou a lâmpada da mesa, consegui ver rótulos brancos no topo de cada frasco, marcados com nomes de várias geishas. Vi o nome de Mameha e o da grande Mamekishi. Vi muitos outros nomes familiares, como o de Korin, amiga de Hatsumomo. Este, disse o doutor, removendo um dos frasquinhos, é o seu. Ele ia escrever meu nome errado, com um caractere diferente para o Uri de Sayuri. Mas dentro do frasco havia algo encarquilhado, que parecia uma ameixa velha, embora fosse castanho e não roxo. O doutor removeu a rolha e usou pinças para retirá-lo. É o algodão que embebi em seu sangue, disse. Quando você cortou a perna, lembra? Normalmente não guardo sangue de minhas pacientes, mas fiquei muito envolvido por você. Depois de coletar esta amostra, decidi ser o patrono do seu Mizuagi. Acho que você concordará em que será inusitado possuir não apenas uma amostra do sangue do seu Mizuagi, mas também de um ferimento em sua perna meses antes. Disfarcei minha repulsa enquanto o doutor me mostrava vários outros frascos, incluindo o de Mameha. O dela continha não um chumaço de algodão, mas um pedacinho de tecido branco manchado com cor de ferrugem, meio enrijecido. O doutor Caranguejo parecia achar tudo aquilo fascinante, mas eu, bem, virei o rosto na direção deles para parecer educada, mas quando o doutor não estava me observando, eu desviava os olhos. Finalmente ele fechou sua caixa e colocou de lado, antes de tirar os óculos, dobrá-los e os colocar na mesa ao lado. Receei de que o momento estava chegando, e realmente o doutor Caranguejo abriu minhas pernas e se ajoelhou no meio delas. Acho que meu coração batia tão rápido quanto de um camundongo, quando o doutor desamarrou o cinto do seu hobby. Fechei os olhos e tapei a boca com a mão, mas no último instante pensei que não devia causar má impressão, e deixei a mão ao lado de minha cabeça. A mão do doutor se remexeu em mim algum tempo, dando-me grande desconforto, mais ou menos como aquele jovem médico de cabelos penteados semanas antes. Depois se abaixou até seu corpo ficar colocado exatamente sobre o meu. Esforcei-me ao máximo para botar alguma espécie de barreira mental entre mim e o doutor, mas não bastou para me impedir de sentir, como diria Mameha. A lâmpada ainda estava acesa e procurei algo para me distrair nas sombras do teto. Eu realmente não sabia o que fazer com as mãos, de modo que agarrei o travesseiro e fechei os olhos com força. Logo havia uma atividade intensa em cima de mim. Deve ter havido muito sangue, pois o ar tinha um cheiro metálico desagradável. Fiquei pensando enquanto aquele homem pagara por aquele privilégio e lembro-me de que, a certa altura, desejei que ele estivesse se divertindo mais do que eu. Não senti mais prazer do que se alguém tivesse esfregado uma lixa dentro de minhas coxas até eu sangrar. Finalmente, a enguia sem lar demarcou seu território, eu acho. E o doutor ficou deitado sobre mim, pesado, úmido de suor. Não gostei nada de ficar tão próxima dele, de modo que fingi estar sufocando, na esperança de que ele tirasse seu peso de cima de mim.
Ele ficou longo tempo imóvel, mas então subitamente se ajoelhou e ficou de novo muito formal. Não olhei para ele, mas do canto do olho vi, quando se limpou com uma das toalhas embaixo de mim. Amarrou o cinto de seu robe e botou os óculos, sem notar uma manchinha de sangue na beira de uma das lentes. E começou a limpar entre minhas pernas com toalhas e chumaços de algodão e coisas assim, como se tivéssemos voltado à sala do hospital. O pior de meu desconforto já tinha passado, e devo admitir que estava quase fascinada deitada ali, quando o observei abrir a caixa de madeira e pegar a tesoura. Ele cortou um pedaço da toalha embaixo de mim e, junto com um chumaço de algodão, colocou-a no frasco de vidro com meu nome mal escrito. Depois fez uma mesura formal e disse muito obrigado. Deitada eu não podia fazer mesura, mas não teve importância, porque o doutor se levantou de chofre e voltou ao banheiro. Eu não percebera, mas estava respirando muito depressa de nervosismo. Agora que tudo passara e eu conseguia respirar normalmente, provavelmente parecia recém-operada, mas senti tanto alívio que sorri. Alguma coisa em tudo aquilo me parecia profundamente ridícula. Quanto mais eu pensava nisso, mais engraçado me parecia, e logo eu estava rindo. Tive de ficar quieta porque o doutor estava no quarto ao lado. Mas pensar que aquilo mudara todo o curso do meu futuro, imaginei a dona da Ixirique telefonando para Nobu e o barão enquanto a oferta estava em aberto, em todo o dinheiro gasto, em todo o trabalho. Como teria sido esquisito com Nobu, pois eu começava a pensar nele como amigo e não queria nem imaginar em como teria sido com o barão. Enquanto o doutor ainda estava no banho, bati na porta do quarto do senhor Beco. Ele entrou depressa para mudar os lençóis, depois voltou para me ajudar a botar um traje de dormir. Mais tarde, quando o doutor adormecera, levantei-me de novo e tomei um banho silencioso. Mamerá me instruíra a ficar acordada, caso o doutor acordasse e precisasse de alguma coisa, mas, embora tentasse, não pude evitar cair no sono. Consegui acordar de manhã a tempo de me arrumar antes que o doutor me visse. Depois do café da manhã, acompanhei o doutor até a porta da frente da estalagem e o ajudei a calçar seus sapatos. Logo, antes de partir, ele me agradeceu pela noite e me deu um pacotinho. Eu não sabia se era uma joia, como a que Nobu me dera, ou pedacinhos da toalha da noite anterior. Mas quando encontrei coragem para abrir no quarto, era um pacote de ervas chinesas. Eu não sabia o que fazer com elas, mas perguntei ao senhor Beco, que me disse que eu deveria fazer chá com elas uma vez ao dia, para evitar gravidez. Tenha cuidado ao lidar com elas, porque são muito caras, disse ele. É esquisito e muito difícil de explicar, mas o mundo ficou diferente depois do Mizuagi. A abóbora, que ainda não tivera o seu agora, me parecia inexperiente e infantil, embora fosse mais velha que eu. Mamãe e titi, assim como Hatsumon e Mamerá, naturalmente tinham passado por aquilo, e eu provavelmente agora estava muito mais consciente do que elas de que tínhamos aquilo em comum. Depois do Mizuagi, uma aprendiz usa seu cabelo em um novo estilo, com uma fita de seda vermelha na base do nó, nas costas, em lugar de uma com desenhos. Por algum tempo tive tanta consciência de quais aprendizes tinham fitas vermelhas no cabelo, ou desenhadas, que quase não conseguia notar outra coisa, ao andar nas ruas ou nos corredores de nossa pequena escola. Sentia um novo respeito pelas que haviam passado pelo Mizuagi, e me achava muito mais experiente do que as outras. Estou certa de que todas as aprendizes se sentem mudadas pela experiência do Mizuagi, de modo bastante parecido ao meu. Minha vida diária também mudou por causa da nova visão que mamãe tinha de mim. Ela era o tipo de pessoa, estou certa de que você entende, que só percebia as coisas depois que elas levavam etiquetas com seu preço. Quando descia pela rua, sua mente provavelmente trabalhava como um ábaco. Ah, aí vai a pequena Yukio,
cuja burrice custou à sua pobre irmã mais velha quase 100 ienes no ano passado. E ali vem Ishimitsu, que deve estar bem contente com os pagamentos que seu novo Dana está fazendo. Se mamãe andasse ao longo do riacho Shirakawa, num adorável dia de primavera, quando quase se podia ver a própria beleza gotejando das cerejeiras em flor na água, ela provavelmente não perceberia nada disso, a não ser que, não sei, tivesse planos de ganhar dinheiro vendendo as árvores ou coisa assim. Antes do meu Mizuagi, não creio que tivesse feito diferença para a mamãe o fato de Hatsumomo me causar problemas em Gion. Mas agora que eu ostentava uma etiqueta com alto preço, ela parou com as artimanhas de Hatsumomo, sem que eu tivesse de lhe pedir. Não sei como o fez, provavelmente apenas disse: Hatsumomo, se seu comportamento causar problemas a Sayuri e custar dinheiro a estoquear, você terá de pagar. Desde que minha mãe adoecera 6 anos antes, minha vida fora bem difícil, mas agora, por algum tempo, as coisas haviam ficado notavelmente simples. Não quero dizer que nunca me sentisse cansada ou decepcionada. Na verdade, sentia-me cansada boa parte do tempo. Gion não é relaxante para as mulheres que ganham a vida ali, mas certamente era um grande alívio me ver livre das ameaças de Hatsumomo. Também dentro da Okiá a vida era quase agradável. Como filha adotada, eu comia quando tinha vontade. Escolhia meu kimono primeiro em vez de esperar que a abóbora escolhesse o seu. E quando tivesse escolhido, titia começava a trabalhar cosendo as bainhas do tamanho certo e prendendo a gola do meu vestido de baixo, antes mesmo de tocar as coisas de Hatsumomo. Eu não me importava quando Hatsumomo me fitava com ressentimento e ódio por causa do tratamento especial que eu recebia agora. Mas quando a abóbora passava por mim na Okiá com ar preocupado, olhos desviados dos meus, até quando estávamos cara a cara, eu sentia uma dor imensa. Sempre sentira que nossa amizade teria crescido se as circunstâncias não tivessem nos separado, e já não tinha mais essa sensação. Depois do meu Mizuagi, o Dr. Caranguejo desapareceu de minha vida quase completamente. Digo quase, porque embora Mameha e eu já não fôssemos à casa de Shashirai entretê-lo, às vezes eu o encontrava em festas em Gion. O barão, por outro lado, nunca mais vi. Eu ainda não sabia do papel que ele tivera, elevando o preço de meu Mizuagi. Mas, olhando em retrospecto, entendo por que Mameha queria nos manter afastados. Provavelmente eu me sentiria muito mal perto do barão, como Mameha se sentiria mal tendo-me por perto. E não posso fingir que senti falta de qualquer um destes homens. Mas havia um homem que eu estava muito ansiosa por rever, e tenho certeza de que não preciso lhe dizer que estou falando do presidente. Ele não tivera nenhum papel no plano de Mameha, de modo que eu não esperava que minha relação com ele mudasse ou acabasse, apenas porque meu Mizuagi terminara. Mas devo admitir que me senti muito aliviada quando, poucas semanas depois, fiquei sabendo que a eletrônica e o Amura telefonara pedindo mais uma vez minha companhia. Quando cheguei naquela noite, tanto o presidente quanto o Nobu estavam lá. No passado, eu certamente teria ido sentar-me junto de Nobu, mas agora que mamãe me adotara, eu não era mais obrigada a lhe agradecer por ser meu salvador. Havia um lugar vago ao lado do presidente e, assim, animada, fui até lá. O presidente foi muito cordial quando lhe servi saquê e agradeceu, erguendo a taça no ar antes de beber, mas durante toda a noite não olhou para mim, enquanto Nobu, sempre que eu olhava em sua direção, me fitava, como se eu fosse a única pessoa na sala.
Eu sabia muito bem o que era desejar uma pessoa, de modo que antes de acabar a noite, fiz questão de passar algum tempo com ele. Depois disso, tive o cuidado de nunca o ignorar. Passou-se mais ou menos um mês e, certa noite numa festa, mencionei casualmente a Nobuki Mameha conseguira que eu aparecesse num festival em Hiroshima. Não tive certeza de que ele escutava quando lhe falei, mas no dia seguinte, quando voltei a Okia depois das aulas, encontrei em meu quarto um novo baú de madeira que ele me enviara como presente. Era um baú muito mais fino do que aquele que eu tomara emprestado de titia para a festa do barão em Hakone. Senti uma vergonha terrível por ter pensado que poderia simplesmente descartar Nobu, agora que ele não era mais centro de nenhum plano de Mameha. Escrevi-lhe um bilhete agradecendo e disse-lhe que esperava a chance de lhe manifestar minha gratidão pessoalmente, quando nos víssemos na semana seguinte, em uma grande festa que a eletrônica Iwamura planejava havia meses. Mas então ocorreu algo muito peculiar. Pouco antes da festa, recebi uma mensagem de que, afinal, minha presença não seria necessária. Yoko, que trabalhava ao telefone em nossa Okia, tivera a impressão de que a festa fora cancelada. Naquela noite, eu tinha de ir a Ishiriki de qualquer forma para outra festa. Quando me ajoelhava no umbral para entrar, vi a porta para uma grande sala de banquetes abrir-se no fim do corredor. E uma jovem geisha apareceu. Antes que ela fechasse a porta, ouvi o que era certamente o riso do presidente vindo de dentro da sala. Fiquei muito espantada, de modo que me levantei e a alcancei antes que saísse da casa de chá. Sinto muito incomodar, disse eu. Mas você está vindo da festa da eletrônica Iwamura? Sim, está muito animada. Deve haver umas 25 geishas, quase 50 homens. E o presidente Iwamura e Nobu-san estão aí também? Perguntei. Nobu, não. Parece que ele foi para casa esta manhã, doente. Vai sentir muito ter faltado a esta festa, mas o presidente está sim. Por que pergunta? Murmurei alguma resposta, nem recordo qual, e ela se foi. Até aquele momento, eu imaginara que o presidente valorizava minha companhia tanto quanto Nobu. Então, pensei que tudo talvez tivesse sido uma ilusão, que só Nobu se interessava por mim.